preciso antes mesmo de eu pensar. Senhor, em Ti eu confio, e com Teu Espírito Santo em mim, Tua mão me sustentará. Então eu Te louvarei por tudo que sou. Minha confiança vem de Ti, Deus de amor. Entrego a Ti todo o meu desistir e sigo pro alvo dos Teus planos pra mim. Eu Te louvarei por tudo que sou. Minha confiança vem de Ti, Deus de amor. Eu me entrego a Ti todo o meu desistir e sigo pro alvo dos Teus planos pra mim. Declare, Senhor, Senhor, eu sei que em meio ao meu caminhar, eu pude Te encontrar. Tua luz em mim brilhou, um futuro preparou para mim. Quando bateu em minha porta, eu abri e me chamou pra cear. Eu disse: eis-me aqui, fica, Senhor, para sempre em minha vida. Estou aqui para declarar: Te amo, Senhor. O que eu procurava eu pude encontrar no Teu amor, e nada pode me separar desse amor. Nem a altura ou mais fundo lugar, comigo o Senhor está. separar desse amor. Nem a altura ou mais fundo lugar, comigo o Senhor está.
Essa é uma noite de adoração nesse lugar. Eu te convido a adorar o Senhor. Adore ao Pai, adore Ele. Se não fosse Ele, nada seria possível aqui. Nós estamos aqui por causa dEle. Não há outro motivo aqui que nos traga aqui, a não ser a presença do Senhor. E aquilo que Ele vai fazer nesse lugar, nessa noite, na minha vida e na tua vida, querido. Por isso eu queria que você adorasse a Ele. Rasga o teu coração na presença dEle. Quebrante o teu coração na presença dEle. Nós queremos tocar o Senhor essa noite através da nossa adoração. Nós queremos tocar o coração de Deus essa noite através da nossa adoração. Eu te convido a levantar a tua voz e adorar o Senhor. Você está na presença dEle, aleluia. Estamos na presença dEle. Oh, aleluia, Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Minhas mãos erguer, joelhos dobrar, rasgar meu coração, palavras pelo ar que já não podem expressar toda a minha gratidão de ter um Deus como meu Senhor. Incomparável seu amor, não tenho muito a te oferecer, mas meu melhor eu quero te dar como oferta viva em teu altar, como um incenso perfumado, ou como um óleo derramado, que a minha adoração toque teu coração. A um rei incomparável, e a minha adoração toque teu coração, como um incenso perfumado, ou como um óleo derramado, e a minha adoração toque teu coração, perfume inestimável, a minha adoração toque teu coração. Oh Deus, oh Pai, recebe, Senhor, a nossa adoração, Pai. Ele me fez viver quando o pecado ainda me prendia. Ele me deu liberdade, me trouxe alegria. Rico em misericórdia, com grande amor me amou, com seu filho me ressuscitou. Ele nunca me abandonou.
Que alegria poder estarmos juntos em mais um dia de oração e jejum. Bem-vindo à família Shalom. Você que me assiste de todo o Brasil, de fora do Brasil, eu quero te dar as boas-vindas para mais uma palavra que nós teremos nessa noite. Eu sou o pastor Guto, da cidade de Nova Esperança, Paraná. É uma alegria muito grande e eu estou numa expectativa muito grande por poder compartilhar uma palavra de Deus com o seu coração nessa noite. Somos gratos a Deus por todos esses dias que nós temos como Shalom, orado, jejuado, buscado ao Senhor. Estamos vivendo um tempo onde Deus tem derramado a sua bênção sobre nós, falando ao nosso coração sobre santidade, sobre intimidade e agora sobre esperança. Então, nessa noite, eu queria convidar você, líder de célula, eu queria convidar você que nos assiste nessa noite, compartilha essa palavra, envia nos grupos de WhatsApp, envia nos grupos que você tem, convide as pessoas, eu tenho certeza que Deus vai falar ao nosso coração nessa noite. Eu quero te dar alguns minutinhos para você agora fazer isso. Faça isso. Envie essa mensagem, envie esse vídeo para mais pessoas, para que o nome de Jesus possa ser glorificado nessa noite. E o quanto mais de pessoas nós conseguirmos alcançar, maior a glória para o reino de Deus. Para nós darmos início, eu quero fazer uma oração, quero orar por você e quero agradecer ao Senhor, porque vivemos uma nova estação, vivemos um novo tempo, aonde Deus começa a derramar a graça dele sobre nós. Tivemos tanta luta, mas acima de tudo eu posso lhe dizer, tivemos maiores bênçãos, muito mais bênçãos nós tivemos. Então ore comigo, convide a presença de Deus para sua casa, convide agora o Espírito Santo para falar com você e que Deus possa se agradar de nós nessa noite. Jesus, nós te agradecemos pelo dia que tivemos, te agradecemos pelas palavras que já tivemos ao longo do dia. Louvamos o teu nome, Jesus, por poder estar nessa noite falando com o Deus que nos ouve. Pai, a tua palavra nos ensina, tu és aquele que nos sara, tu és aquele que deve ser invocado entre as nações. Por isso, nessa noite, Jesus, nós invocamos o teu nome. Nós precisamos de você, Jesus. Não sabemos existir sem a tua presença. Não sabemos existir sem a tua graça. Por isso, nessa noite, papai, ao clamarmos ao Senhor, crendo que o Senhor nos ouve, pedimos que venha do alto dos céus uma palavra de esperança ao nosso coração. Que nós possamos, Jesus, te ouvir e te conhecer cada vez mais. E que as pessoas que nos assistem, Jesus, possam ser alcançados por tua presença. Abençoa as famílias, Pai. Em nome de Jesus, alcança os hospitais agora, Jesus. Alcança aqueles que estão enfermos. Pai, em nome de Jesus, entra com providência. Envia os teus anjos, Pai, em nome de Jesus. E que cada vida nessa noite que nos assiste, que possa alcançar o derramar da tua graça. Oramos a fim de que o nome de Jesus seja glorificado e que vidas nessa noite possam te conhecer como o único e verdadeiro Deus. Por isso, Jesus, entregamos essa noite, uma noite de festa, nas tuas mãos. Rei, a minha expectativa é muito grande e eu tenho certeza que você já foi abençoado no período da manhã, já foi abençoado no período da tarde e agora à noite será ricamente abençoado. Não perca mais tempo. Compartilhe
esse vídeo. Envie esse vídeo para o máximo de pessoas que você pode, porque a partir de agora teremos um louvor abençoado. Deus vai falar ao nosso coração e eu tenho certeza que a presença de Deus vai encher as nossas casas, em nome de Jesus. Acompanhe agora o nosso louvor. Sempre ao nosso lado, Deus luta por nós.
Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu.
céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, e tu é a glória, e acima de todo nome está. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, e tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Meu Deus, que alegria, que louvor abençoado, que momento estamos vivendo. Com certeza vivemos uma nova estação, com certeza estamos tendo dias de conhecer a Deus, dias de santidade, dias de intimidade. E agora, dias de esperança. E eu sou muito grato a Deus por todos esses dias. Sabe, querido, você que viveu nesse tempo, você fez jejum, você orou, você não fez jejum sozinho. Como é bom nesse tempo você poder saber que você tem uma igreja que está com você, que te ajuda, que caminha com você. Que alegria saber que você tem um pastor que está jejuando e que está buscando ao Senhor. E nessa noite, a palavra que Deus ministra no meu coração, e eu gostaria de dividir com você, é um texto muito conhecido por todos nós. É o texto que conta sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. E Deus tem ministrado no meu coração uma palavra que eu quero compartilhá-la com vocês. Por isso, o texto da palavra de Deus nos diz o seguinte: os apóstolos se reuniam com Jesus e lhes relataram tudo o que havia acontecido. Havia muita gente indo e vindo ao ponto deles terem nem tempo para comer. E Jesus lhe disse: venham comigo, vamos para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que viram retiraram-se, tendo-os reconhecido,
correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. E quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, Jesus teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. E assim, então começou Jesus a ensinar a eles muitas coisas. O texto que eu li se encontra no livro de Marcos, no capítulo 6, do verso 30 até o verso 34. E eu quero me adeter até aqui, nesses primeiros momentos que nós vamos compartilhar a palavra de Deus. Muita coisa havia acontecido já no ministério de Jesus. Se você olhar para os versos anteriores, a Bíblia diz que os discípulos começam a relatar a Jesus os últimos acontecimentos. E os últimos acontecimentos que envolvem a história de Jesus é que João Batista acabara de ser decapitado. No meio deste cenário, no meio da luta, no meio da dificuldade, no meio do problema, muitas pessoas se viram sem esperança com a morte de João Batista. João Batista foi aquele que anunciou a chegada do Messias. João Batista foi o precursor daquele que é Jesus. E a história nos diz que João Batista agora está morto. E houve muita dúvida no coração dos discípulos, houve muita dúvida no coração das pessoas que estavam ali em voltas de Jesus. E eles perderam a esperança. Eu não sei qual momento você vive nos dias de hoje, mas talvez uma enfermidade, talvez um problema no trabalho, talvez uma dificuldade que você tem enfrentado, tem também roubado a sua esperança. E agora, com a morte de João Batista, muitos se sentiam assim, sem esperança. E a história então nos diz que quando Jesus soube disso, Jesus tem uma atitude. E a atitude de Jesus é pegar os discípulos e levar aos discípulos até uma outra margem. E quando Jesus se dirige a outra margem, ele dá uma palavra aos discípulos. Vamos sair daqui e vamos para lá. E os discípulos ficaram muito felizes com isso, porque eles tinham um planejamento. Na leitura do texto que nós fizemos nessa noite, nós podemos observar algumas peculiaridades desse texto que chamam muito a minha atenção. Primeiro, os discípulos não tiveram tempo de comer. Os discípulos estavam atendendo a tanta gente. Os discípulos estavam servindo tanto as pessoas que estavam desesperadas, que estavam sem esperança, porque a multidão queria estar com Jesus. E o texto da palavra de Deus diz que Jesus estava com os discípulos e eles não tiveram tempo de comer. O versículo 31, havia muita gente indo e vindo, a ponto que eles não terem tempo para comer. E Jesus percebe isso, e Jesus observa isso, então Jesus diz para eles assim, vamos para outra margem, vamos descansar um pouco. Imagine só, você decide agora tirar um tempo de descanso. Você e sua família vão descansar. E de repente você organiza suas férias. E aí você planeja um lugar lindo e maravilhoso aqui em Curitiba, ou perto de Curitiba, ou em algum lugar na Bahia, ou um lugar lindo que existe no Brasil. E aí de repente você programa o seu tempo de descanso, e você acredita que você vai ter esse tempo de descanso sozinho, com a sua família, e de repente, quando você chega nesse lugar, você se depara com uma grande multidão, e você percebe que você não está mais sozinho, que você não terá esse tempo de descanso. Os discípulos então, quando chegaram aonde Jesus havia ordenado, eles viam que muita gente a pé, correndo pela margem do rio, ia para onde Jesus estava. Por quê? Porque estar com Jesus é a melhor coisa que pode existir na face da terra. Estar com Jesus é o melhor lugar aonde eu e você podemos estar.
Sabe, querido, eu não acredito que existe um lugar difícil para se estar. Eu acredito que existe um lugar onde a glória de Deus ainda não alcançou. A glória de Deus ainda não chegou nesse lugar. Por isso, talvez você esteja vivendo um tempo de dificuldade. Mas agora aqui, os discípulos então pensam, vamos descansar. Mas eles olham e veem uma multidão se aproximando de Jesus. E uma multidão sem esperança, uma multidão desesperada. Querido, olha para Jesus, coloque a sua esperança nele, confie no Senhor, Ele é o único que tem poder para mudar a nossa vida, Ele é o único que tem poder para mudar a nossa casa, para nos sarar, para mudar a nossa nação, Ele é a nossa esperança. E os discípulos aqui olham então e veem que a multidão está com Jesus, e quando eles percebem que a multidão está com Jesus, Jesus olha e diz assim, eu preciso curá-los, eu preciso abençoá-los, eu preciso fazer algo por eles. E a Bíblia diz que Jesus tem compaixão deles. Olha que lindo saber, querido, de que no vale da sombra da morte a bondade e a misericórdia do Senhor me acompanharão. Bondade e misericórdia do Senhor serão comigo todos os dias da minha vida. Os discípulos estão agora olhando para Jesus e dizendo, Jesus, nós estamos com fome. Jesus, nós estamos cansados. E Jesus olha para eles e diz assim, vamos curar a multidão. Vamos abençoar a multidão. Essa multidão está sem esperança. E eu sou o único que pode levar esperança a eles. Você que me ouve nessa noite, Jesus é a única esperança para a tua casa. Jesus é a única esperança para a tua firma. Jesus é a única esperança para a tua família. Jesus é a única esperança para o Brasil. Ele é a nossa esperança. E é o que acontece ainda nesse texto que eu acho lindo. É que Jesus então tem compaixão deles e Jesus os cura, Jesus os sara. E a Bíblia diz que a partir do verso 35, então, já era tarde. E Jesus olha para os discípulos, e Jesus conversa com os discípulos, e os discípulos dizem, Jesus, esse lugar já é deserto, e agora é tarde, manda que o povo vá para os campos e povoados vizinhos, aonde eles possam comprar algo de comer. E ele, porém, lhes responde, deem vocês algo para eles comerem. E eles lhe disseram, isso exigiria 200 denários. Como iremos pagar por isso? Não temos condição de dar a eles pães e nada para comer. Então perguntou Jesus, quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram, Jesus, temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem para que todo o povo se assentasse em grupos na grama verde. E assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. E tomando 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças, partiu os pães, e em seguida entregou aos discípulos e disse, sirvam a todos. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaço de pão e de peixe. E os que comeram foram 5.000 homens. Que lindo esse texto da palavra de Deus no livro de Marcos, no capítulo 6. Que lindo essa história da multiplicação dos pães e dos peixes. Agora, Jesus olha para os discípulos e diz, o que nós temos para servir a eles? Sabe, querido, durante esses dias de 21 dias de jejum, nós estamos pedindo para que a presença de Deus se manifeste em nós. E nós estamos sendo cheios de Deus. E nós vamos começar a dar às pessoas aquilo que nós recebemos do Senhor. Jesus diz a eles, o que temos? E os discípulos dizem, nós temos apenas poucos pães e poucos peixes. E Jesus diz a eles, tenham esperança. Acreditem, esse não é o nosso fim. Querido, essa pandemia talvez tenha trazido desesperança ao teu coração. Você tem ficado com dúvidas, você está perdido, você está com medo.
Ei, querido, entregue a sua provisão nas mãos de Jesus. Ele tem o poder de transformar tudo. Eu fiquei pensando agora e orando ao Senhor e pedindo para o Senhor ministrar o meu coração. Você se lembra muito bem de que quando Pedro estava com Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus convida Pedro para andar sobre as águas. Pedro começa a caminhar sobre as águas, mas de repente Pedro tem medo e ele começa a afundar. E Jesus olha para ele e diz assim: ei Pedro, olha para mim, tenha fé. Eu não sei se você durante esses dias tem perdido a sua esperança. Mas quando Pedro tirou os olhos de Jesus, ele perde a esperança. Quando ele coloca os olhos de Jesus, a sua esperança volta para ele. E ele acredita que é motivo de alegria olhar para Jesus, porque em Jesus há restauração dos nossos sonhos. Pedro, quando coloca os olhos de Jesus, a sua esperança é retomada. E Deus dá a ele a oportunidade de caminhar sobre as águas. Pedro nega Jesus antes que o galo cante. E logo em seguida, Pedro nega Jesus com os sacerdotes no pátio. E a palavra de Deus no livro de João, no capítulo 21, Jesus se encontra com Pedro e diz: ei Pedro, tu me amas? Ei Pedro, tu me amas? A esperança de Pedro estava perdida. Pedro havia voltado a pescar. E Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, eu não quero você pescando peixe, eu quero você pescando homens. E a esperança volta para o coração de Pedro. Eu não sei se você perdeu a esperança durante esses dias, mas eu conheço um Deus que devolve as nossas esperanças. Eu conheço um Deus que me ama. Eu conheço um Deus que não vai me deixar sozinho. Eu conheço um Deus que não vai me deixar perdido. Ele me ama e quando eu olho para Ele, a minha esperança é renovada. A minha esperança volta para o meu coração e eu tenho forças para continuar. A Bíblia diz que Jonas estava num grande peixe. E Jonas no grande peixe, eu acredito que a sua esperança havia se perdido. Jonas olhava para um lado e via dissolução. Jonas olhava para o lado e via problema. Jonas olhava para o lado e não via esperança. Mas quando Jonas clamou a Jesus, quando Jonas clamou ao Senhor, a esperança voltou para o coração dele e ele foi alcançado por Jesus. Sabe, querido, se você nessa noite clamar junto comigo, pode ser que você está com fome, pode ser que você está perdido, pode ser que a sua esperança se foi. Se você clamar junto comigo, Deus vai trazer de volta a esperança e nós vamos entender que esse não é o nosso fim. Esse não é o nosso fim. Jesus nos ama e Ele tem uma obra linda e gloriosa para realizar na nossa vida. Eu acredito e eu profetizo sobre a sua vida. O ano de 2021 é o ano da nossa esperança. É o ano de Deus mudar a nossa história. É o ano de nós voltarmos firmes com as células. É o ano de você, líder de célula, se manter firme. É o ano de você, pastor, manter a sua vida em Jesus. Olhar para o Senhor e não desviar os teus olhos de Jesus, porque Ele tem cuidado de nós e Ele é a nossa esperança. Por isso Jesus olha para os discípulos e diz: sirvam ao povo, eles estão com fome. A nossa nação tem fome de esperança. E a Bíblia diz que os discípulos então começam a servir e há uma multiplicação de pães e peixes. E mais de 5.000 homens foram alimentados naquela noite. Ei, filho, você que me ouve, filha, mantenha a sua esperança em Jesus. Ele tem o poder de mudar a nossa história. Tudo parecia perdido. Os discípulos estavam sem saber o que fazer. Eles olharam para Jesus. E Jesus mudou a sua história. Para encerrarmos, um dia, Josué estava perdido, sem saber o que fazer. E Deus diz a ele: Josué, ser forte e corajoso. Eu serei contigo. Se você nessa noite tão somente ser forte e corajoso, o Senhor, Ele é a nossa esperança.
e Ele vai intervir em seu favor. E o milagre de Deus vai te alcançar. Que Deus abençoe você. Que Jesus seja a nossa esperança. Obrigado, pastor Odilon, por poder fazer parte desse momento tão lindo que nós estamos vivendo como Shalom. Que Deus assim abençoe você. Nós teremos agora um momento de louvor abençoado, aonde com certeza o Espírito Santo de Deus vai se alegrar de nós. Por isso, Jesus, nós entregamos um momento de louvor que nós teremos agora nas tuas mãos. Te agradecemos, Pai, por essa palavra poderosa que tivemos. Obrigado, porque o Senhor é a nossa esperança. E acaso exista, Pai, alguém que nos assiste nessa noite, perdido, sem saber por onde ir, pensando em suicídio, pensando em tirar a sua vida. Pai, alguém que está perdido com os negócios, que não sabe o que fazer, alguém que está enfrentando um problema familiar, alguém que está com dúvidas, Pai, sobre enfermidades. Oh, Jesus, Tu és a nossa esperança. Entra com providências, Pai, sobre as famílias que nos ouvem nessa noite e que a bênção de Deus esteja sobre nós agora e que haja multiplicação dos nossos recursos e que em nome de Jesus, no final deste dia, o Teu milagre nos alcance para a honra e para a glória do nome de Jesus. Deus te abençoe. Fique com esse louvor abençoado. Um beijo no seu coração. Shalom. Juntos. De ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração